O Cortiço, de Aloísio Azevedo. Esse é o segundo vídeo sobre o primeiro capítulo. Então eu estava no final do vídeo anterior fazendo uma digressão mais ou menos longa sobre os réis na literatura. Mas assim, já que eu tenho que começar novamente esse assunto, né, é imprescindível você saber disso. Okay? É imprescindível, não tem como você ler um livro que fala sobre réis a todo tempo sem você ter essa noção de quanto mais ou menos que vale. Okay? Então, e de repente ele jogou, por exemplo, rublos na literatura russa. Né? O cara jogou lá 100 mil rublos na fogueira. Você fala, oh meu Deus, mas o que é esse oh meu Deus? Oh meu Deus, dá pra comprar um carro? Oh meu Deus, dá pra pagar um dia de um hotel? O que é esse oh meu Deus? É preciso a gente saber disso. Bom, então eu estava falando pra vocês sobre a anotação que eu usei no meu Quizlet, ali no nosso Quizlet, ok? Que é o valor M19, por exemplo, o prêmio que o Pádua ganhou, M19, ou seja, metade do século XIX, e aí a descrição do que é, né? Mais recentemente eu comecei a colocar também a passagem literária em que aquilo aparece. Isso é muito interessante, porque aí nos ajuda a lembrar do livro também. Já fica também um apelo, se você tem alguns valores, você leu algum livro, você teve acesso a alguma coisa e quiser mandar aqui nos comentários, eu incluo na nossa lista e a gente vai construindo esse conhecimento juntos, né? Mas por enquanto eu acho que a gente já tem alguns pontos de referências interessantes. Então, um prêmio na loteria, mais ou menos no valor daqui, né? Porque o prêmio da loteria do Pádua foi na metade do século XIX, e aqui a gente está no final do século XIX, então o dinheiro não mudou tanto. Então deu para comprar uma boa casa e deu para guardar dinheiro, isso 10 contos de réis. Lembre-se que o Romão, ele ganhou 1 conto e 500, 1 conto e meio, né? Só para você ter uma noção, deixa eu pegar algo mais próximo do nosso valor. Olha que interessante, segundo o Escobar, as contas do Escobar, a renda mensal de Dona Glória, a mãe do Bentinho, era de 1 conto e 70. 1 conto e 70 mil réis. Né? E ela é muito rica, essa mulher ela era muito rica, ok? Tá, mas ainda tá abstrato, né? Deixa eu pegar para você salários da época, eu acho que aqui fica interessante. Olha, a gente está falando, eu coloquei ali a referência para você entrar no site se você quiser, né? Mas a gente está falando de 1889, então a gente está falando exatamente nesse período. O salário de uma pessoa sem conhecimento nenhum, eu chamava isso de orelha seca, né? É aquela coisa, você faz tudo, né? Você faz o trabalho que te der, era 25 mil réis. 25 mil réis, ok? E um salário, por exemplo, de uma professora primária era 45 mil réis. Né? Lembre-se, 45 mil réis, 450 mil réis. Então a gente está falando de 30 vezes, mais de 30 vezes, uns 32 vezes o salário de uma professora primária aqui. Então, é claro, a gente poderia tentar fazer uma conversão, tipo uns R$1.500, mas vamos ter cuidado com essas conversões, né? O salário de um professor de nível secundário era de 167 mil réis. Okay? Eu não entendi muito bem, o site colocou o maior salário mensal do país, talvez o maior salário mensal tabelado de um engenheiro, alguma coisa assim, não sei, mas certamente não era o maior salário mensal contando com todo mundo, né? Mas era 300 mil réis, ok? Lembre-se que é necessário mil réis para você ter 1 milhão de réis, que a gente não fala 1 milhão de réis, a gente fala 1 conto de réis, ok? Então esse era o dinheiro que o nosso colega tinha aqui, né? Que o Romão tinha, que o Romão, digamos assim, herdou desse comerciante rico que conseguiu voltar para Portugal. Bom, como a minha digressão foi longuíssima, eu vou ler mais uma vez esse parágrafo para a gente ver se internalizou tudo que a gente deveria internalizar. Né?
João Romão foi dos 13 aos 25 anos empregado de um vendeiro que enriqueceu entre as quatro paredes de uma suja e obscura taverna, nos refolhos, quer dizer, nas ruazinhas, nos recantos, eu acho que a gente pode dar para falar recantos, do bairro do Botafogo. A gente já sabe mais coisas sobre o bairro do Botafogo não, né? Agora, né? E tanto economizou do pouco que ganhara nessas dúzias de anos, que ao retirar-se o patrão para a terra, lhe deixou em pagamento de ordenados vencidos, nem só a venda com o que estava dentro, como ainda 1,5 em dinheiro. Então o cara deve ter ganhado muita grana para deixar ali como presente, né, além da venda, 1,5. Proprietário e estabelecido por sua conta, o rapaz atirou-se à labutação, quer dizer, ao trabalho árduo, né? Ainda com mais ardor, possuindo-se de tal delírio de enriquecer, que afrontava resignado as mais duras privações. Dormia sobre o balcão da própria venda, em cima de uma esteira, fazendo o travesseiro de um saco de estopa cheio de palha. A comida arranjava-lhe, mediante 400 réis por dia, uma quitandeira sua vizinha, a Bertoleza, crioula trintona, escrava de um velho cego residente em Juiz de Fora, e amigada com um português que tinha uma carroça de mão e fazia fretes na cidade. Voltemos, já que a gente estava falando do dinheiro, vamos falar um pouquinho mais sobre o dinheiro. Depois a gente tem que falar essa história da escravidão aí, que também é bem interessante. Então olha o que... Bom, pela personalidade do Romão, a gente sabe que o cara é mão de vaca pra caramba, né? Então, se ele paga 400 réis por dia para as refeições do dia inteiro, sei lá, eu tenho a impressão que seria, pelo menos nessa área, seria uns 10ão, assim, tipo uns 15ão, né? Para as refeições do dia inteiro, né? Porque, novamente, o ponto da história era que era baratíssimo, né? Ele se sacrificava, comia qualquer coisa, comia angu direto para poder não gastar dinheiro, né? Então vamos ter isso em mente. 400 réis compra, sei lá, umas 3 refeições, mais 3 refeições bem minguadas, né? 3 refeições o mais simples que você possa achar. Só para você ter uma noção de quanto... vamos pegar algo interessante aqui, né? É claro, a gente poderia voltar para os salários, né? Se você é um trabalhador braçal, você ganha 25 mil réis por mês. 25 mil réis por mês, se você trabalhasse, se você todos os dias comesse só com a Bertoleza, você gastaria lá o quê? 4, 8, 12 mil réis por mês, né? Comendo só com ela. É o que o Romão gastava, 12 mil réis. Se você fosse um trabalhador braçal, ainda lhe restaria mais da metade do seu salário, né? Então é um preço bom, okay? Só para você ter um ponto de comparação em relação a livros, esse livro aqui, o Cortiço, quando ele foi lançado em 1890, ele foi vendido por 2 mil réis. 2 mil réis um livro, ok? Então olha, se você pega a minha conta, que eu falei uns 10ão, né? Uns 10ão, uns 15ão. 2 mil réis seria lá uns 40ão, poderia ser. Talvez melhor uns 15, porque livro deveria seguramente ser mais caro, né? A tiragem é menor, a impressão menor, então talvez uns 20 reais. Mas percebeu? A gente tem que sempre cuidar, né? A comida era mais barata, o livro era mais caro. É aquela história, você vai para os Estados Unidos, a banana custa $1, né? Quem que vai pagar 5 reais numa banana? É que lá custa bastante. Então tá, então um livro valia lá 2, 3 mil réis, nessa edição que eu peguei, a primeira edição. Claro que eu não tenho a primeira edição física, eu consegui um PDF, né? Tem lá uma lista dos livros, a maioria dos livros do Aloysio de Azevedo, 2 mil réis, tem 2 ou 3 lá que é 3 mil réis. Beleza, então sobre os réis a gente já tem mais ou menos isso em mente. Mais uma coisa, lembre-se que uma cartomante, ela ia cobrar mais ou menos lá uns 2 mil réis, né? No conto A Cartomante de Machado de Assis, se eu não me engano, o
o Camilo dá a cartomante 10 mil réis, mas é que ele é muito generoso, ele fica muito alegre com o veredito ali da cartomante. Não sei se você já leu o conto. Ele não deveria de ter recompensado ela tanto assim com aqueles 10 mil réis. Mas eu não vou dar spoiler nenhum, se você quiser, tem aqui no canal a cartomante. Eu leio a cartomante do Machado de Assis. Bom, isso a gente já sabe então que a Bertoleza era uma crioula trintona e ela fornecia uma comida diária para o Romão por 400 réis por dia. A minha próxima observação é sobre o escravo. Com o tempo, a gente vai entendendo também as complexidades da escravidão ali, né? Porque a gente tem muito... Bom, quando eu digo a gente, eu digo por experiência própria, né? Até recentemente, eu digo até alguns 10 anos atrás, eu tinha muito essa história, o cara é escravo, né? Então, eu só imaginava o cara apanhando todo dia, pá, e nunca podendo descansar, e é claro que existia esse tipo de escravos, né? Mas o fenômeno ele é muito mais complexo, né? Existiam diversos tipos de escravos, né? Pegando, por exemplo, o José Lins do Rego, o Fogo Morto, a gente sabe que quando houve a abolição da escravidão, no engenho do personagem principal, que é o Coronel Lula, os escravos foram embora todos, né? Mas a gente fica sabendo que não nos outros engenhos. Nos outros engenhos eles decidem ficar por ali trabalhando porque gostavam dos senhores do engenho, né? Então, com os poucos a gente vai aprendendo isso que pra gente é tão difícil de entender, né? E não adianta nesse caso só documento, a gente precisa das experiências reais, é isso que a literatura faz, né? Ou pelo menos experiências possíveis, né? Verossímeis desses escravos, para que a gente realmente entenda isso, né? Fazendo um paralelo, né? Recentemente eu assisti um filme, eu acho que é espanhol, sobre uma prostituta, né? E é muito interessante o quanto que você entende mais sobre a prostituição com um diretor, com um filme que tem um olhar honesto para aquela prostituta em si, né? Não é só a minha vida é só humilhação, só safadeza, né? Não é tão simples assim. As coisas são muito mais cinzas em vez de ser brancas ou pretas, né? E a minha conclusão, eu lembro que depois de assistir o filme, foi nunca, por mais que eu lesse pesquisas e pesquisas sobre o fenômeno da prostituição, etc, eu nunca que conseguiria entrar nessa experiência, entender essa experiência tanto quanto na ficção. É isso que a ficção faz. A ficção mostra mais do que qualquer ciência a realidade. Por quê? Porque qualquer ciência ela tem que se simplificar, né? Então, por exemplo, se eu quero analisar o fenômeno da prostituição pelo viés econômico, eu não vou pensar nos atos sexuais, eu não vou pensar nos costumes, eu não vou pensar na moral, eu não vou pensar no efeito psicológico que isso vai ter na prostituta, etc, né? Se eu sou um psicólogo, eu vou ignorar a parte financeira, etc, etc. Se eu sou... Então, cada ciência tem que fazer o seu recorte. Por quê? Porque ela tem que explicar alguma coisa, ela tem que chegar a alguma conclusão. A literatura, ela pode mergulhar naquela situação e absorver o máximo que ela puder de toda essa complexidade, sem se preocupar em tirar alguma conclusão. Por isso que nós temos uma posição privilegiada para entender o drama da escravidão quando nós temos uma literatura em frente da gente, né? Então, fica aí o desafio para a gente ir entendendo essas coisas aos poucos, né? Por que eu digo isso? Porque se a gente tivesse aquela visão simplinha, né? Simprona da escravidão, como assim, ó? Ela era uma quitandeira, sua vizinha, Bertoleza, crioula trintona, escrava de um velho cego, residente lá de Juiz de Fora, e amigada com um português. Epa, peraí, como assim? E quem que fica batendo nela lá com o chicote? Então tem um cara? Peraí, tem um cara contratado pelo cego lá de Juiz de Fora que fica ali prendendo ela fica com as correntes? Não. Ela é um outro tipo de escrava. Ela é um tipo de escrava que a gente, no Dom Casmurro, é colocado como escravo ao ganho. Basicamente, qual que é a instituição do escravo ao ganho?
você, geralmente na mesma cidade, nesse caso aqui, é uma situação mais extrema, assim, da liberdade, todas as aspas possíveis, que a Bertoleza tem, né? Então, o dono dela mora lá longe, mas geralmente acontecia assim, bom, eu tenho um escravo, você é meu escravo. Lembre-se, um trabalhador braçal ganha 25 mil réis por mês. Então eu olho pra você e falo, olha, dependendo da minha bondade, da minha generosidade, eu vou olhar pra você e falar, ó, você tem que me trazer todo mês 40 mil réis. Né? Se você não me trouxer 40 mil réis, você vai apanhar, e aí você vai apanhar um monte. Depende do senhor depois do senhor do escravo. Ou eu vou dar um valor mais, digamos assim, mais realista, né? Eu falo, ó, 20 mil réis por mês você tem que trazer pra mim, né? E olha que interessante, desse modo vários escravos compravam a própria alforria. Como? Bom, o meu senhor, o meu dono, ele me dá lá uma jornada, ele estabelece uma jornada de 20 mil réis. E eu consigo ganhar 30 mil réis por mês. Eu vou guardando aqueles 10 mil réis até eu conseguir comprar minha própria liberdade. Okay? Então é um fenômeno muito mais complexo. Eu acho que mais pra frente, num desses capítulos que vai vir aí, eu tenho a referência de uma reportagem da BBC. Não é reportagem, um artigo ali da BBC sobre um caso de uma escrava que entrou na justiça contra o senhor dela para que o senhor fosse obrigado a vendê-la. Né? Ela queria comprar a alforria. Então não é tão simples assim, é um fenômeno bem mais complexo. Né? Então lembre, a Bertoleza, ela é escrava, mas ela vive totalmente livre. Eu posso dizer que não tem ninguém cuidando dela, não compensaria para esse cego de Juiz de Fora. Ela é casada com um português e vive a vida dela. A única coisa é que todo mês ela tem que mandar o dinheiro dela para o cego lá de Juiz de Fora. A gente já vai ver quanto que é esse dinheiro, né? E a gente sabe agora que o marido dela não é tão bem sucedido assim não, né? O cara tem uma carroça de mão e ele faz fretes com a carroça de mão.